Olá, crocheteiros e crocheteiras. Sejam todos bem-vindos a este canal Mary Tejidos. Eu sou Mary e é um prazer para mim compartilhar com vocês um novo tutorial para a aula de hoje. Preparei o passo a passo detalhado de uma bolsa elegante, linda e fácil de fazer. É esse modelo divino? Vamos combinar dois dos meus tons favoritos. Olhem só que combinação linda vamos trabalhar. Um ponto conhecido como ponto espinha de peixe é esse ponto aqui. Olha o detalhe. Vou te mostrar duas técnicas que você vai colocar em prática para que o ponto fique assim, perfeito. E a bolsa fique com um acabamento profissional. Te convido a me acompanhar até o final da aula, aproveitar o processo e colocar em prática. Se for assim, não esquece de deixar um like e fazer um comentário como forma de agradecimento. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo em todas as suas redes sociais, para que nossa comunidade continue crescendo e possamos alcançar pessoas com necessidades emocionais e terapêuticas. Lembrem-se de que com o crochê o mundo é melhor. Vamos agora para a lista de materiais, seguida do passo a passo. Vamos trabalhar com os seguintes materiais. Tesoura, 1 metro de corrente. Esta tem 15 por 10 milímetros. 2 argolas mosquetão de 2 centímetros de diâmetro, 4 marcadores de ponto, um fecho magnético com espaços para costura, uma plaquinha personalizada com o nome do canal. Essa é opcional. 4 argolas, meia-lua. Essas são de 2 por 2 centímetros fita métrica. Agulha de crochê de 5,5 milímetros. Essa será a nossa agulha principal. Agulha de crochê de 3,5 milímetros, vamos usá-la para esconder os fios. As ferragens e acessórios você pode adquirir na sua loja online. Seus materiais. Na descrição do vídeo, vou deixar o link para a página de compras. Vou trabalhar primeiro com fio de malha. Este é da Trapilovilo. É um fio de malha industrializado com um fio de 3 centímetros de largura. Suave e leve na hora de trabalhar, e de que dá uma estrutura muito boa aos nossos projetos. Se você tiver interesse em adquirir, na descrição do vídeo vou deixar o link para a página de compras deles. Você também vai encontrar lá o peso final da bolsa, a medida final da bolsa e a quantidade exata de material que vamos usar neste projeto. Esse modelo eu vou fazer combinando esses dois tons, que são um dos meus favoritos. Na verdade, eu adoro como esses dois tons ficam juntos. Este é cappuccino e este é marfim. Vou começar com o cappuccino. Com ele vamos trabalhar a base até a metade da bolsa. E com o marfim vamos continuar a parte de cima. Os fios têm uma largura de 3 centímetros. É importante que, ao combinar tonalidades, os fios tenham a mesma medida, para que os pontos na bolsa fiquem todos uniformes. Vamos fazer um nó corrediço, segurando a agulha com a pontinha para baixo. Giramos sobre o fio de malha, ajustamos deste lado e vejam que fica uma orelhinha na agulha de crochê. Pegamos o fio e deslizamos por baixo. Agora pegamos a ponta curta e ajustamos. E aqui temos nosso ponto corrediço. Agora vamos fazer 17 correntinhas, temos a orelhinha na agulha de crochê, pegamos o fio e deslizamos pela argolinha na agulha. Pegamos o fio e deslizamos. Dessa forma, vamos trabalhar as correntinhas até chegar na número 17. Completei as 17 correntinhas e elas medem 15 centímetros de comprimento. Agora, vamos fazer uma correntinha adicional, que será o nosso ponto de altura. Para um total de 18 correntinhas, começamos a trabalhar agora na primeira carreira. E vamos fazê-la em ponto baixo. Puxamos a correntinha e localizamos as alcinhas que estão na parte de trás. Aqui vamos fazer os pontos. Passamos a agulha por baixo da segunda alcinha, porque a primeira é o ponto de altura. Olha só. Aqui damos altura no nível da orelhinha que está na agulha de crochê. Laçamos o fio e passamos por dentro das duas. Temos nosso primeiro ponto, colocamos um marcador nele. Inserimos a agulha sob a próxima alcinha.
laçamos o fio, damos altura até o nível da orelhinha que está na agulha, laçamos o fio novamente e passamos pelas duas. Passamos por baixo da próxima alcinha e fazemos aqui um ponto baixo, por baixo da próxima. Vamos continuar trabalhando os pontos dessa forma, por baixo de cada lombadinha, até chegar aqui na penúltima. Vamos fazer a penúltima alcinha. E aqui vamos trabalhar a última. Nessa, vamos fazer aumentos. 3 pontos por baixo dessa alcinha para começar a trabalhar o formato oval da base. Então, passamos por baixo da lombadinha, laçamos o fio e fazemos o primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, colocamos um marcador para saber que ali começa o aumento. Passamos agulhas novamente nesse espaço. Damos altura sempre no nível da orelhinha que está na agulha. Isso vai permitir que todos os pontos fiquem iguais. Laçamos o fio e fechamos. Passamos a agulha novamente, lembrando que são 3 vezes. Temos aqui 1, 2 e 3. Nesse último ponto, colocamos novamente um marcador. Agora, fazemos ponto baixo deste lado. Vejam que aqui temos a correntinha completa. Vamos passar a agulha por baixo de toda a correntinha aqui. Passamos a agulha, laçamos o fio, damos altura e fazemos ponto baixo. Passamos por baixo da próxima correntinha. Passamos por baixo da próxima. Vamos fazer aqui o penúltimo ponto para completar 15 pontos aqui, depois do ponto onde está o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Passamos a agulha por baixo dessa correntinha, laçamos o fio e fazemos um ponto baixo aqui na última correntinha. Vamos trabalhar os aumentos como fizemos deste lado. Aqui podemos ver que já temos o primeiro ponto, que é onde está o marcador. Vamos trabalhar embaixo dessa correntinha. 2 pontos para completar os 3. Passamos por baixo, laçamos o fio e fazemos aqui o primeiro ponto. Colocamos aqui um marcador. Passamos a agulha novamente e fazemos aí o segundo ponto. Temos 1, 2 e 3, retiramos deste lado o marcador. E vamos fazer o fechamento, dando altura a essa orelhinha e passando a agulha por baixo da segunda correntinha. Contamos 1 e 2 de trás para frente, pegamos a orelhinha reservada na agulha e levamos para trás. Ajustamos aqui um pouquinho, abrimos aqui. Veja que, ao fechar esse ponto, ele se encaixou no anterior. Então, temos aqui 1, 2 e 3. Finalizando com isso, a primeira volta da base. Sempre que terminarem, organizem muito bem os pontos para que a base já vá tomando sua forma. Aqui completamos a primeira volta. Trabalhamos um total de 36 pontos. Fizemos 15 pontos antes dos marcadores. Em cada lado e nos cantos, trabalhamos um aumento de 3 pontos. Vamos iniciar a segunda volta e vamos trabalhá-la com pontos baixos centrados. Nos posicionamos aqui onde levamos o fio para trás e por baixo desse fio. Olhem, levantem um pouquinho e aqui vocês podem ver um ponto.
vamos passar a agulha no meio desse ponto, bem onde aparecem os 2 fios. Aqui, observamos e vejam que deve sair na parte de trás, no meio dos 2 fios, embaixo desse montinho. Aí estaríamos fazendo os pontos baixos centrados. Passamos a agulha no meio dos 2 fios. Verificamos se ela sai aqui, embaixo da lombadinha. Colocamos o fio reservado na agulha e aqui ajustamos. Ajustamos muito bem o ponto. Abrimos aqui deste lado. Pegamos o fio e passamos ali por todas. Vai ficar um pouco apertado por ser o primeiro. Dão altura e fazem aqui o primeiro ponto. Nesta segunda volta, aqui nos pontos de aumento, vamos começar trabalhando 2 pontos dentro de cada ponto. Isso significa que neste ponto inicial há um aumento. Já fizemos um. Passamos a agulha novamente. No centro do ponto. Damos altura. Pegamos a linha e fechamos. Aqui completamos o segundo ponto. E neste, vamos colocar o marcador. Vamos fazer o próximo ponto. Passamos pelo centro, entre esses 2 fios. Vamos verificar se sai na parte de trás, entre os 2 fios, debaixo da lombadinha. Pegamos o fio. Levamos até a altura da orelhinha que está na agulha. Pegamos o fio e fechamos o ponto. E aqui temos um ponto baixo centrado. Passamos pelo centro do próximo ponto. E fazemos um ponto baixo no centro do próximo. Cheguei ao ponto que está antes do marcador. Com este aqui, completo 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Passo pelo centro. E faço aqui o ponto centrado. Retiro o marcador deste lado. E aqui vamos trabalhar a sequência de 2 pontos dentro de cada ponto. Agora aqui é muito bem. E localizo o centro do ponto. Veja que é no meio dos 2 fios. Passo pelo centro. E aqui deve sair aqui, no meio dos 2. Olhem aí, embaixo da elevação. Laço o fio e faço um ponto baixo. Passo a agulha novamente. E aqui completo 2 pontos. Coloco o marcador no primeiro ponto. Aqui aproveitamos e escondemos o fio embaixo dos pontos. Localizo o próximo ponto, o centro. Faço um ponto aqui. Passo novamente dentro desse mesmo espaço. E faço o segundo ponto. Retiramos o próximo marcador. E faço aqui 2 pontos. E 2. Coloco o marcador no último. Completei os aumentos deste lado. Fiz um total de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos fazer pontos centrados deste lado. Vamos trabalhar 15 pontos, até chegar ao ponto antes do marcador.
Completei os 15 pontos. Vamos trabalhar aqui o aumento. Retiramos o marcador. Passamos pelo centro do ponto. Aqui podemos abrir um pouquinho. E vejam que estão as duas alças. Passamos entre as duas alças. Aqui, esse primeiro ponto sempre está apertado. Veja que saiu entre os dois. Laçamos o fio, damos altura e fazemos o primeiro ponto. Passamos a agulha novamente no centro desse ponto. E completamos aqui o segundo ponto. Fizemos o primeiro aumento deste lado. Colocamos o marcador aqui. Vamos fazer o último aumento. Olhem aqui onde dá para ver o fio. Levantamos um pouquinho. E aí embaixo, vejam que estão as duas alças do ponto. Passamos no meio dessas duas alças e aqui sai embaixo da lombadinha. Laçamos o fio, damos altura e fazemos o primeiro ponto. Passamos a agulha novamente e completamos o segundo ponto. Aqui já chegamos no marcador deste lado, retiramos. Elevamos a orelhinha e fazemos o fechamento. Passamos a agulha por baixo da primeira correntinha completa. Tenham em mente que, ao fechar cada carreira, vocês devem fazer isso por baixo da primeira correntinha que está em cima do segundo ponto. Contem 1 e 2. Em cima vai estar a primeira correntinha. Passam de trás para frente, colocam a argolinha reservada e levam para trás. Assim fecham a volta. No primeiro ponto, e à medida que vão subindo, a bolsa vai entortando, e isso acontece porque estão fechando as voltas de forma errada. Olhem aqui, nessa primeira correntinha já se formou o chapéuzinho. Veja que ele se forma ao fechar. Colocamos o marcador aqui. Finalizamos aqui a segunda volta. Ajeitamos os pontos. Aqui trabalhamos um total de 42 pontos. Por favor, confiram. Fizemos 15 pontos antes dos marcadores de cada lado. E nos aumentos, trabalhamos 6 e 6 pontos. Vamos fazer a terceira e última carreira. Vamos posicionar na alça que levamos para trás. Olhem aqui. Levantamos um pouquinho. E aí podemos ver o ponto. Vamos passar bem no centro entre essas duas alças. Colocamos a orelhinha reservada. Ajustamos o ponto. Pegamos a linha e fazemos aqui um ponto baixo. Aqui nos aumentos, vamos trabalhar uma sequência. Ponto baixo, ponto de aumento. Aqui onde está o marcador, fazemos um aumento. Passamos a agulha no centro do ponto. E fazemos ponto baixo. Passamos novamente. E completamos aí os 2 pontos. 1, 2 no centro do ponto anterior. No seguinte, vamos fazer ponto baixo. No seguinte. Vamos fazer o último ponto. E com este finalizamos os 15 pontos centrais. Retiramos o marcador deste lado. E aqui vamos trabalhar a sequência de aumentos. Começamos fazendo um ponto de aumento, como fizemos deste lado. Veja que aqui o ponto que termina é um aumento. Ele é o último. Começamos com o mesmo ponto, a mesma sequência. Aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo. Fazemos o primeiro ponto.
Passamos a agulha novamente no centro desse ponto. E completamos o aumento. No ponto seguinte, um ponto só. Apenas um ponto. No seguinte, aumento 2 pontos. 2. Apenas um ponto. No próximo, aumento. 2. Vamos tirar o marcador daqui. E fazemos apenas um ponto. Finalizamos a sequência de aumentos. Aqui, trabalhamos 9 pontos. Começamos com um ponto de aumento, um ponto simples, um ponto de aumento, ponto simples, ponto de aumento e finalizamos com ponto simples. Vamos trabalhar deste lado. Os 15 pontos centrais sem aumento, até chegar ao ponto antes do marcador. Completei os 15 pontos. Cheguei aqui até o ponto onde está o marcador. Retiramos. E neste ponto, vamos iniciar a sequência com ponto baixo. Seguimos com ponto de aumento, ponto baixo, ponto de aumento. Vejam que aqui começamos com ponto baixo. Então aqui, o último ponto do aumento. Vejam que é ponto baixo. Finalizamos com ponto baixo. Começamos com ponto baixo. Passamos pelo centro. Pegamos a laçada e fazemos o ponto. No próximo ponto de aumento. No próximo. Um ponto. E aqui está o último. Olhem, no meio dos dois aqui temos um e deste lado um. Fazemos o aumento. E 2, fazemos uma correntinha no ar e passamos por baixo da primeira correntinha completa. Vejam que é essa daqui de trás para frente. Colocamos a orelhinha reservada na agulha e levamos para trás. Finalizei a terceira e última volta com 48 pontos. Confiram, por favor. Trabalhamos 15 pontos antes dos aumentos de cada lado e aqui nos cantos finalizamos com 9 e 9 pontos. Quando terminarem a última volta, organizem os pontos para já ir ajeitando e dando forma à base. Olhem como fica aqui na parte de trás. Já escondemos o fio sobrante embaixo dos pontos e agora vou passar as medidas para vocês. De comprimento tem 22,5 centímetros de largura, 6,5 centímetros. Se você quiser fazer a base um pouquinho mais longa no início, nas correntinhas, pode ir acrescentando de 2 em 2 até chegar ao comprimento desejado. E as carreiras, você vai trabalhar com a mesma sequência de aumentos. Se quiser que a base fique um pouquinho mais larga, na descrição do vídeo vou deixar a sequência da carreira número 4 e número 5. E se você se perguntar, Mari, posso fazer esse projeto com outro material? Claro que você pode usar. Você pode trabalhar com o material que tiver disponível. Pode ser cordão pipe, cordão de poliéster, fio, macramê. O que você deve levar em conta é que as medidas vão variar dependendo da espessura do material com o qual você vai trabalhar. Vamos começar a fazer o corpo da bolsa. Essa primeira carreira de subida vamos fazer em ponto baixo. Pegamos a base, veja que temos o lado direito para frente. Giramos, ela deve ficar na parte de baixo e o lado esquerdo, veja que está para cima. Então, posicionamos aqui as correntinhas, aqui onde está o zíper, e vamos passar a agulha no centro da correntinha. E embaixo da lombadinha que está na parte de trás, aqui. Pegamos a alça de cima. E embaixo da lombadinha que está atrás, olha, aqui. Mari, por que pegamos essa lombadinha para dar mais estrutura e firmeza a essa primeira carreira?
Passamos a agulha, onde levamos o fio para trás. Olha onde está essa argolinha, e essa tem 2 fios. Abrimos aqui um pouquinho, olha onde estão os 2 fios. Vamos passar a agulha de trás para frente, no meio desses 2 fios. E aqui giramos dessa forma. Assim deve ficar. Repito novamente. Olha aqui onde está a argolinha com a qual fechamos o ponto. Essa tem 2 fios. Passamos de trás para frente, no meio desses 2 fios, e aqui giramos a agulha. Colocamos a argolinha reservada, olha, na agulha e ajustamos um pouco. Aqui vamos ajustar o fio. Muito bem. Até que o fio que fica na parte de baixo fique do mesmo tamanho das outras correntinhas, para que não fique diferente. Ajustamos para que fique bem apertadinha. Pegamos o fio, passamos por essas duas, damos aqui um pouquinho de altura e fechamos. Temos aqui o primeiro ponto, vamos ajeitar bem para que o fio fique bonito. Aí passamos pelo centro da próxima correntinha e também pela lombadinha, que está na parte de trás. Aqui passamos por baixo. Pegamos o fio, aqui temos 2 alcinhas na agulha. Pegamos o fio e passamos pelas 2. Passamos pelo centro da próxima correntinha e por baixo da lombadinha. Assim os pontos vão ficando. Vamos repetir o processo no centro de cada correntinha, por toda a borda da base, até chegar aqui, neste último ponto. Cheguei ao último ponto. Passamos pelo centro da correntinha e por baixo da lombadinha, que está na parte de trás. Laçamos o fio e fazemos aqui um ponto baixo. Com isso, finalizamos a primeira carreira de subida. E olha como vai ficando aqui. Separamos a base do corpo da bolsa com esse fio. Olha, que bonito. E assim vai ficando essa primeira carreira. Assim fica a base, olha, que já vai tomando forma para cima. Aqui vamos fazer o fechamento. Damos altura a essa orelhinha e passamos por baixo da primeira correntinha. Olha que essa está localizada no segundo ponto. Passamos por baixo. Colocamos a orelhinha reservada na agulha e levamos para trás. Aqui ajustamos muito bem e fechamos essa primeira volta, finalizando com um total de 48 pontos. A mesma quantidade de pontos com que finalizamos a última volta da base. Veja que aqui não fizemos nenhum tipo de aumento. Vamos começar a segunda volta. Quero que você preste muita atenção ao processo, porque aqui vamos começar o padrão de pontos com o qual vamos continuar trabalhando em todo o projeto. Esse ponto é conhecido como espinha de peixe. É um ponto muito bonito, parece complexo, mas na verdade é muito simples de fazer. Então, o que vamos fazer? Vamos abrir a carreira passando a agulha por baixo da linha que levamos para trás. Aqui onde está o ponto, passamos pelo centro do ponto. Colocamos a argolinha reservada na agulha e aqui ajustamos a linha. Já levamos para frente e fazemos aqui um ponto baixo. Vejam que este é um ponto centralizado. O que vamos fazer agora é passar a agulha na base do ponto onde fizemos o primeiro. Olhem aqui, este é o ponto e aqui fizemos o primeiro ponto. Vamos até a base, aqui neste espaço. Pegamos a laçada. E damos altura. Aqui é importante que a laçada esteja bem organizada. Vamos tentar fazer com que a laçada não fique enrolada, mas sim bem organizada, assim. Já temos essa primeira laçada, agora vamos pegar uma segunda laçada e essa vamos fazer passando a agulha. Olhem que aqui está o próximo ponto, vamos contar 1 e 2. No seguinte, na base do ponto,
vamos passar a agulha aqui. Vejam que pulamos esse ponto e trabalhamos neste aqui. Pegamos a laçada. E damos altura. A altura vamos dar no nível da orelhinha que está na agulha. E vejam que aqui temos 3 laçadas. Aqui estamos formando um triângulo. Olhem como fica. Pegamos a laçada e passamos por todas. Olhem aqui, onde se formou o triângulo. O que vamos fazer agora? Aqui onde pegamos a última laçada, nesse ponto, olhem aqui na parte de cima. Está o ponto centralizado. Vamos passar a agulha no centro desse ponto. Vejam que é aqui onde passamos a última laçada. Nesse ponto, passamos no centro. Pegamos a laçada e fazemos um ponto baixo. Nesse mesmo ponto. Na parte de baixo, vamos passar novamente a laçada para formar esse triângulo. Então, vamos pegar essa primeira laçada, mas vamos fazer isso aqui. Passamos na base, novamente. Pegamos a laçada que esteja bem organizada e damos altura no nível da orelhinha que está na agulha. O que vamos fazer? Vamos pegar a segunda laçada, contamos 1 e 2 no segundo ponto na base. Aqui não é neste, e sim neste aqui. Pegamos a segunda laçada, damos altura. Vejam que aqui temos 3 argolinhas na agulha. Vamos formar o triângulo, laçando e passando por todas. Vejam aqui onde se forma. Vamos fazer o ponto centrado e vamos fazer no mesmo ponto onde pegamos a segunda laçada. Giramos um pouquinho, vejam aqui onde está. Passamos pelo centro desse ponto. Laçamos o fio e fazemos um ponto baixo. Nesse mesmo ponto, na base, passamos a agulha. Laçamos o fio. Damos altura até o nível da argolinha que está na agulha. Não façam mais alto para que todos os pontos fiquem do mesmo tamanho. Pegamos a segunda laçada, pulamos um ponto e no segundo ponto, na base. Laçamos o fio e aqui damos altura. Temos 3. Laçamos o fio e passamos por todas. Vamos fazer o ponto centrado no mesmo lugar onde pegamos a segunda laçada. Abrimos um pouquinho e aí está o ponto. Passamos bem no centro. E fazemos um ponto baixo. Passamos a agulha para pegar a primeira alça, onde fizemos o anterior. Naquela mesma base. Acomodamos o fio e damos a altura. Vamos pegar a segunda alça. Contamos 1. E no segundo ponto, vamos até a base do ponto. Laçamos o fio e fechamos. Fazemos o ponto centralizado. Abrimos aqui e vejam onde está o ponto. Fazemos aí. Ponto centralizado. Fazemos o próximo ponto. Passamos a agulha na base. Pegamos aqui a primeira alça. Pulamos um ponto. E no seguinte, na base, pegamos a segunda alça. Temos 3. Laçamos o fio e fechamos. Fazemos o ponto baixo centrado. Por baixo da segunda alça. Terminei os pontos deste lado. Agora vamos trabalhar os 3 últimos. Mas antes, quero mostrar para vocês como está ficando a peça. Olhem como ficou essa primeira volta. Eu não organizei os pontos, não ajeitei eles. Estão exatamente assim. Acabei de terminar os pontos que faltavam. E é assim que fica.
Por que quero mostrar isso para vocês? Porque muitas pessoas me escrevem nos comentários: Mari, está entortando. Eu faço a primeira volta de qualquer projeto, não só desse, e entorta. É normal. É normal que entorte desse jeito, porque lembrem-se que estamos trabalhando com um material que é tecido. E estamos fazendo isso com as mãos. Então, sempre que vocês fizerem uma carreira, devem ir ajustando os pontos. Para quê? Para que a peça já vá se organizando. Obrigada. Aqui está o segredo para trabalhar esses pontos e para que fiquem bem bonitos, bem organizados. São duas. A primeira é dar altura às laçadas no nível da argolinha que está na agulha. Isso vai garantir que todas as laçadas fiquem do mesmo tamanho. E a segunda é que o fio esteja bem organizado, que não esteja torcido, que não esteja embolado, para que os pontos fiquem bonitos. Então esse é o segredo desse ponto para fazer uma peça com um acabamento profissional. É normal que a base fique torcida, mas à medida que formos subindo as carreiras, ela vai se ajeitando. Por quê? Porque essa é uma base com uma estrutura muito boa, uma base firme, com pontos bem ajustados que vão dar à peça uma resistência muito boa. Vamos finalizar deste lado os últimos 3 pontos. Vejam aqui. Aqui fizemos ponto centrado. Vamos fazer o próximo ponto. Pegando a primeira alça, passamos aqui na base, onde fizemos a segunda alça do ponto anterior. Passamos na base. Pegamos a laçada. Vejam que aqui eu dou a altura no nível da orelhinha que está na agulha. Tenho a primeira laçada, vou pegar a segunda laçada. Conto um ponto e passo para o seguinte. Vou até a base desse ponto. Pego a laçada. Dou altura. Se vocês virem que está dobradinha, arrumem. Puxem aqui e deem altura no nível da orelhinha que está na agulha. Vocês têm 3. Laçam o fio e fecham o ponto. Fazem o ponto baixo no mesmo ponto onde pegaram a segunda laçada. Mas desta vez, vocês vão fazer no centro, não na base, mas sim no centro. Laçam o fio e fazem o ponto centralizado. Aqui ainda resta um ponto para nós. Não vamos trabalhar esse ponto. Vamos fazer o último ponto. Pegamos o primeiro fio na base do ponto onde fizemos o segundo fio. Aqui, damos a altura. E vamos para o primeiro ponto inicial. Vejam que aqui só está o primeiro fio. Então, vamos pegar o segundo agora para formar o padrão deste lado. Passamos ali para a base. Pegamos a laçada. E damos altura. Veja que o ponto fica no centro. Pegamos a laçada e passamos pelos 2. Aqui formamos o último triângulo. Então aqui não vamos fazer o ponto aqui embaixo, porque olha, aqui está o ponto centralizado que vai no meio desses 2 pontos. Vamos fazer o fechamento. Damos altura a essa orelhinha. E passamos por baixo da primeira correntinha, aqui. Vejam que a correntinha é a que está por cima do fio. Não é esse ponto não, é a que está em cima do fio comprido, essa. Passem de trás para frente. Pegam a argolinha reservada, colocam na agulha e levam para trás. Ajustam aqui muito bem. E vejam como esse ponto ficou igual aos outros pontos. Isso significa que esse é um arremate perfeito. Dessa forma, vamos fechar todas as carreiras. Então, assim, ficou essa primeira carreira com o padrão do ponto espinha de peixe. Olhem que bonito! Vamos começar a segunda carreira. Vamos passar a agulha no centro do ponto onde levamos o fio para trás. Olhem ali onde está o ponto. Passem pelo centro. Deve sair aqui no meio dos 2 fios. Aí. E embaixo do montinho.
Coloque a orelhinha reservada na agulha. Ajuste muito bem o ponto. Lace o fio. Tirem, e aqui vocês vão fazer. E o primeiro ponto. Continuamos o processo, mas desta vez vamos pegar o primeiro fio. Não nos fios longos do ponto de baixo, mas aqui no ponto que fica no centro entre os dois fios. Veja que aqui fizemos o primeiro ponto, então é na base desse ponto. Bem aqui embaixo, aqui. Aqui. Vamos pegar o primeiro fio. E na base do próximo ponto, vocês localizam aqui o ponto central. Aqui na base, vocês vão pegar o segundo fio. Agora, vocês vão pegar os fios na base desse ponto centralizado. Olhem aqui. Agora, é muito mais fácil identificá-los, porque podemos vê-los claramente. Passamos a agulha na base do ponto centralizado. Como este é o primeiro, está um pouquinho apertado aqui. Pegamos a laçada. Damos altura. E que fique bem organizada. A altura no nível da orelhinha que está na agulha. Passamos a agulha na base do ponto centrado. Olhem, este é o seguinte. Aqui estão as duas alças longas e aqui o ponto. Passamos na base. Pegamos a laçada. E damos altura. Temos 3 alcinhas na agulha. Pegamos a laçada e passamos por todas. Aqui fizemos o primeiro ponto da segunda carreira. Vamos trabalhar o ponto centrado. Nesse mesmo ponto, giramos um pouquinho o fio. E localizamos o centro do ponto, que é o que está bem aqui em cima. Olha aqui onde estão os 2 fios. Aqui. Você passa pelo meio. E você deve sair aqui na parte de trás. Você abre um pouquinho. Passa pelo meio do ponto. Você pega a linha e faz aí um ponto centrado. Vamos fazer o próximo ponto. Passamos na base do ponto onde pegamos a segunda alça. Aí vamos fazer a primeira. Passamos na base. Pegamos a laçada. E damos altura. Achamos o próximo ponto centrado. E vamos até a base do ponto. Vejam que é a que está na parte de baixo. Aqui. Esta é a base. E aqui em cima é o centro do ponto. Aqui pegamos a segunda alça. E aqui em cima fazemos o ponto centrado. Vamos até a base e pegamos a segunda alça. Damos altura. Veja que a agulha fica reta. Temos 3. Pegamos a laçada e passamos por todas. Fazemos ponto centralizado. Completamos aqui o segundo ponto. Vamos fazer o próximo. Pegamos a primeira alça. Na base onde completamos a segunda alça do ponto anterior, ou seja, deste aqui, aqui na mesma base. Ajeitamos a alça. E aqui damos altura. Passamos a agulha na base do próximo ponto centralizado. Fechamos o ponto. E fazemos aqui. Ponto centralizado. Ponto. Fazemos o próximo ponto. Vamos para a base. O mesmo ponto. E pegamos aqui a primeira laçada. Fazemos a segunda laçada. Fechamos o ponto. E aqui fazemos o ponto centralizado.
E assim vão ficando os pontos nessa segunda volta. Vejam que o processo não é difícil, é bem simples. Por isso, quero que prestem bastante atenção, para não se confundirem depois. Então aqui vamos repetir essa sequência por toda a borda da peça, até chegar novamente aos últimos 3 pontos. Completei os pontos aqui na segunda volta. Vamos fazer os últimos para finalizar. Passamos a agulha aqui na base do ponto onde trabalhamos a laçada anterior. Damos a altura. Passamos para o próximo ponto na base. Damos a altura. Temos 3 e fechamos o ponto. Fazemos ponto centrado. E aqui vamos fazer o último ponto. Pegamos a primeira laçada na base. E a segunda laçada vamos pegar aqui no ponto inicial, aqui no primeiro. Aqui damos altura. Pegamos a laçada e passamos pelos 3. Aqui finalizamos o último ponto. Vamos fazer o fechamento. Damos altura a essa orelhinha. E passamos a agulha por baixo da primeira correntinha. Vejam que é a que está em cima da fio longo. Colocamos a orelhinha reservada na agulha. E levamos para trás. Olhem como ficam os pontos. Os fios bem organizados, o padrão bem bonito. Vamos continuar trabalhando esse mesmo padrão, da mesma forma. Vocês vão abrir e fechar as voltas, como eu mostrei para vocês. Aqui, a terceira volta, vocês vão abrir como abrimos a anterior. Passem a agulha no centro do ponto. Coloquem a orelhinha reservada, ajustem. Vocês precisam ajustar muito bem. Pegam a linha e fazem um ponto baixo. Na base do ponto anterior, vocês vão pegar o primeiro fio. Lembrem-se que, como é a primeira, ela vai estar sempre bem apertadinha. Peguem a linha, puxem a alça. E o segundo fio, vocês vão pegar na base do próximo ponto. E puxem a alça. E fecha. Vejam que este é o primeiro ponto da terceira carreira. Façam aqui. E ponto central. Entra. Então, dessa forma, vamos continuar trabalhando as carreiras até chegar à altura do meio da peça. Então, eu vou continuar trabalhando, repetindo esse mesmo padrão até chegar à altura desejada. Completei a altura. Olha como ficou a peça. Como os pontos ficaram bem organizados. As listras ficaram bem definidas e os fios todos do mesmo tamanho. Aqui, trabalhei 8 voltas com o padrão de ponto. E a primeira carreira que trabalhamos de subida com ponto baixo. Seria um total de 9 carreiras. Vou te explicar como você vai identificá-las. Você vai se localizar aqui no primeiro triângulo e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas. Olha a diferença da peça à medida que fomos subindo as carreiras. Agora a base não entorta mais. Ela tem um corpo muito bom, uma estrutura muito boa. Também quero te mostrar aqui onde fizemos os fechamentos e abrimos cada carreira. Veja que a peça não fica com cicatriz e o ponto de fechamento fica igual aos outros pontos. Na parte interna, veja que também não fica com uma cicatriz visível.
e o trabalho por dentro também fica muito bonito. Se você quiser fazer a bolsa com uma só cor, continue trabalhando as carreiras até atingir a altura desejada. De altura, até o momento temos 9,5 centímetros. Nos posicionamos na última carreira onde fizemos o fechamento. Puxamos essa orelhinha e aqui cortamos o fio. Puxamos, temos o fechamento, vamos fazer. E vamos passar a agulha por baixo da primeira correntinha. Pegamos o fio reservado e levamos para trás. Aqui, vamos fazer o fechamento simulando uma correntinha. Passamos a agulha no centro dessa última correntinha. Colocamos o fio na agulha e levamos para trás. Vamos ajustar a correntinha até que fique do tamanho do AT. E esse fio que sobrou, vamos esconder por baixo dos pontos, nos ajudando com uma agulha menor. E dessa forma, vamos esconder todos os outros fios neste projeto. Agora, vamos adicionar o tom marfim, e vocês podem trabalhar ele em qualquer um dos pontos baixos da peça. Eu vou começar aqui em uma lateral. O que vamos fazer? Vamos passar a agulha no centro do ponto, tem que ser ponto baixo. Passamos no centro, pegamos o fio e deixamos um pedacinho para esconder debaixo dos pontos. Fazemos aí o primeiro ponto. Vamos trabalhar o ponto como viemos fazendo. Vamos pegar a primeira alça, passando a agulha na base desse primeiro ponto. Damos altura e agora pegamos a segunda alça, passando na base do próximo ponto baixo. Olha aqui, passamos na base. Pegamos a laçada e damos altura. Temos aqui as 3 alcinhas na agulha, pegamos a laçada e passamos por todas. Agora fazemos ponto baixo. Lembrem-se que esse ponto é ponto centrado. Passamos no centro do ponto onde pegamos a segunda alça. E fazemos o ponto ali. Repetimos o processo. Pegamos a primeira alça, passando novamente. Aqui onde pegamos a segunda alça, passamos para o próximo ponto. Fechamos. Localizamos aqui o centro e fazemos o ponto. Pegamos aqui a primeira alça. Deste lado, a segunda. Arrumando bem a alça. Vamos fazer aqui o último ponto. Pegamos a primeira alça. Arrumamos aqui muito bem. Pegamos a segunda alça. E aqui damos a altura, fechamos. E finalizamos essa primeira volta. Olha como fica a troca de cor. Olha que bonito. Todo o processo é o mesmo que viemos fazendo.
Não tem nada diferente. Veja como é muito fácil. Aqui vamos fazer o fechamento. Abrimos a próxima volta. Vejam que se abre e se fecha da mesma forma. Aqui fazemos o primeiro ponto. Assim vai ficando a troca de cor. Vamos continuar trabalhando as voltas dessa forma até completar as 8 voltas, ou se quiser, fazer um pouquinho mais alta. Completei a altura da peça. Olha como ficam os pontos. Eu adoro como a combinação de tonalidades aparece aqui na união. Aqui, você pode combinar 3 ou mais tonalidades, e a altura de cada tom você pode decidir conforme quiser. Aqui no tom marfim, trabalhei um tom por 9 voltas, porque eu queria dar um pouquinho mais de altura à peça. Contamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, para um total de 19 voltas, contando também a primeira volta, com ponto baixo. Vou te passar as medidas de altura. No tom marfim, temos 10 centímetros, e em toda a peça, até o momento, temos 18 centímetros. Vamos fazer 2 alças que vamos unir a bolsa com uma carreira de ponto baixo. Isso vamos fazer no final. Mas aqui não vamos cortar o fio que vem do novelo para poder trabalhar de forma contínua. O que vamos fazer? Vamos puxar o fio do centro do novelo? Como estou trabalhando com disco, o que eu fiz foi soltar a parte interna, e é com esse fio que vou trabalhar. As alças vamos fazer com ponto baixíssimo. Antes de começar, vamos deixar um fio de uns 30 centímetros para colocar a argola meia-lua. Começamos fazendo um ponto baixíssimo. E vamos fazer 30 correntinhas. Completei as 30 correntinhas e elas têm um comprimento de 25 centímetros. Se você quiser fazer a alça mais longa, aqui você vai trabalhar mais correntinhas até chegar ao comprimento desejado. Viramos a correntinha e vamos trabalhar na parte de trás, onde estão as alcinhas. Aqui. Começamos na segunda alcinha, passamos por baixo, laçamos o fio, damos a altura e aqui vamos deslizar a primeira argolinha dentro da que já tínhamos e passamos por baixo da próxima, laçamos o fio e aqui deslizamos. Por baixo da próxima, laçamos o fio e deslizamos. Esse é todo o processo que vamos realizar. Assim ficam os pontos deslizados. Vamos trabalhar um ponto baixíssimo embaixo de cada alcinha até chegar à última. Cheguei à última alcinha. Passamos por baixo e fazemos aqui um ponto baixíssimo. Fazemos uma correntinha de altura e viramos a peça. Aqui podemos notar a correntinha completa. Vamos passar a agulha no centro da correntinha, pegando a laçada que está na parte de cima. Aqui, passamos a agulha no centro da segunda correntinha,
Pegamos a laçada e deslizamos. No centro da próxima, aqui, realizamos aqui o último ponto. E com este finalizamos já a alça. Se você quiser fazê-la mais larga, continue trabalhando as carreiras até chegar à largura desejada. Aqui vamos cortar o fio, igualando também, deste lado, os 30 centímetros. Puxamos um fio comprido. Tem 23 centímetros e meio de largura, 2 centímetros e meio. Vamos colocar a argola meia-lua com a parte oval na alça. E a costura vamos fazer com uma agulha de lã. Vamos fazer de forma envolvente. Passamos a agulha dentro da argola. E aqui embaixo, na primeira correntinha, de trás para frente, arrumamos o fio para que fique bem organizado e passamos novamente dentro da argola. Aqui embaixo, ajustamos muito bem. Passamos novamente. Aqui de trás para frente. Debaixo desta correntinha. Passamos novamente. Acomodamos. Agora passamos por baixo da correntinha deste lado. Passamos novamente. Assim, já fica a costura. Vamos esconder o fio. Aqui vocês vão fazer seguindo o padrão da carreira, tentando evitar que apareça. Passamos aqui por baixo. Ao terminar, na pontinha na parte de baixo, antes de cortar o fio, vocês vão prender com um pingo de cola de silicone ou com uma costura simples, para evitar que o fio escape depois. Cortamos aqui o excesso e escondemos a pontinha. Assim já fica a nossa costura. Olha como fica a argola. Vamos repetir o mesmo processo deste lado. Já coloquei a argola deste lado. Assim fica a alça. Vou mostrar o comprimento com as argolas. De comprimento, termina com 30 centímetros. Vamos fazer outra alça igual a esta, com as mesmas medidas. Aqui eu já adiantei o processo. Vejam que eu fiz a alça igualzinha à anterior. Na hora de trabalhar as correntinhas, tentem manter a mesma tensão, para que as duas fiquem do mesmo tamanho. Agora vamos colocar as alças. Vocês escolhem aqui o lugar onde querem colocar. Se quiserem aqui mais juntinha ou mais aberta, vai depender do comprimento da alça. Acomodamos a bolsa para que os pontos não fiquem tortos. E aqui, vejam que temos 2 pontos. Desse lado, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no ponto número 7, vamos colocar um marcador. Depois do marcador, vamos contar 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Colocamos aqui o próximo marcador. Depois deste marcador, vamos contar 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Colocamos outro marcador aqui. Deixamos deste lado. 11 pontos. Pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui, deste marcador. Depois do ponto do marcador,
até o próximo marcador. Devemos ter 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Já temos os marcadores bem posicionados. Por favor, verifiquem. Deste marcador até este. Aqui devemos ter 14 pontos. No centro, 10 pontos livres. E deste marcador até este, 14 pontos. Somamos os 10 deste lado, para um total de 48 pontos. Nos posicionamos no ponto onde fizemos o fechamento da volta anterior. Vamos começar esta volta com um ponto baixo. Passamos a agulha por baixo do fio que levamos para trás. Colocamos a telinha reservada na agulha e ajustamos. Laçamos o fio, passamos pelas duas e fazemos aqui o primeiro ponto. Passamos por baixo da próxima correntinha e fazemos aqui um ponto baixo. Por baixo da próxima. E aqui. Aham. Aqui onde está o marcador, vamos colocar a primeira alça. Vamos posicionar com o lado direito. Olhem que desse lado dá para ver os pontos. E aqui, olhem como fica. Esta é a parte de trás. Então a alça deve ficar assim, com o lado direito. Para cima. E quando desce, o lado esquerdo deve ficar aqui. Então vamos posicioná-lo desta forma. Retiramos o marcador aqui. Passamos a agulha dentro da argola e por baixo da correntinha que está na parte de trás. Fazemos um ponto baixo aí. Vamos por baixo da próxima correntinha, certo? Aqui na próxima. Então vamos trabalhar ponto baixo até chegar ao próximo marcador. Chegamos ao ponto anterior ao marcador. E aqui vamos colocar a argola, para que ela fique aqui em cima desta linha. Colocamos aqui. Retiramos o marcador aqui. Passamos a agulha dentro da argola e por baixo do ponto. Fazemos aqui um ponto baixo. Passamos por baixo da próxima. E olha como ficou a costura da alça. Agora vamos trabalhar com ponto baixo. Embaixo de cada correntinha até chegar aqui, no ponto antes do marcador. Chegue ao ponto que está antes do marcador. Aqui trabalhamos o ponto. Lembrem-se que deste lado vamos trabalhar sobre a linha que está acima do marcador. Então começamos o primeiro e o segundo deste lado. Aqui ajeitamos a meia-lua. E retiramos o marcador. Passamos pelo centro e por baixo da correntinha. E fazemos um ponto baixo. No centro e por baixo da próxima correntinha. Seguimos aqui fazendo ponto baixo. Continuamos até chegar ao ponto antes do próximo marcador. Chegamos ao ponto antes do marcador, posicionamos a argola deste lado e passamos por baixo desse ponto. Fazemos aqui um ponto baixo e ponto baixo no seguinte. Veja que esta fica posicionada em cima da linha para que ambas fiquem alinhadas. Aqui deste lado, continuamos trabalhando ponto baixo. Fazemos aqui o último ponto e vamos trabalhar uma carreira com ponto baixíssimo para dar um melhor acabamento à borda. Passamos a agulha no centro da próxima correntinha. Veja que vamos trabalhar de forma contínua. Passamos no centro, laçamos o fio. Temos duas, vamos deslizar a primeira dentro da que já tínhamos. Veja como fica. Passamos no centro da próxima correntinha e aqui deslizamos no centro da próxima.
Tentem dar altura ao ponto para que ele não vá fechando a bolsa. Vamos fazer aqui o último ponto. Cortamos a linha desse lado. Puxamos. Vamos fazer o fechamento simulando uma correntinha. Passamos a agulha por baixo da segunda correntinha. Contamos 1 e 2 de trás para frente. Laçamos o fio. Levamos para trás. E aqui vamos passar pelo centro da última correntinha. Pegamos o fio e levamos para trás. Ajustamos muito bem esse fio. Olhem aqui como o fechamento fica bonito. Agora vamos esconder o fio por baixo dos pontos, como fizemos nas anteriores. Vamos colocar o fecho magnético. Pegamos a parte mais grossa. Acomodamos a bolsa, colocando no centro, debaixo da volta de ponto baixo. Acomodamos aqui muito bem o fecho e vamos fazer a costura com agulha e nylon. Este é calibre 30. O processo é muito simples. Vocês vão costurar indo e voltando, como se estivessem colocando um botão. O mais importante desse processo é que a costura não apareça na parte da frente. Então, vocês vão fazer no mínimo 3 pontos de costura em cada espaço, até que o fecho fique bem firme. Depois, repitam o processo com a peça na parte da frente. Já terminei a costura do fecho. Olhem como fica bem ajustado. Aqui também mostro para vocês. Aproveitei e coloquei a plaquinha. Coloquei ela aqui no centro. Vocês podem colocar em qualquer parte da bolsa. Já finalizamos todo o processo da bolsa. Vou mostrar o resultado final para vocês. Olhem que bolsa linda. Todos os detalhes do ponto, o acabamento da peça. Olhem como ela ficou espaçosa. A bolsa ficou pesando 610 gramas. Esse foi todo do material que eu usei no processo. Vou passar as medidas finais para vocês. De altura, ficou com 20 centímetros de altura, contando com as alças. 30 centímetros de largura na parte superior. 26 centímetros de largura na base. 24 centímetros. Chegamos ao final da aula. Obrigada por me acompanhar até aqui. Espero que você tenha gostado de todo o processo e que coloque em prática. Se sim, não se esqueça de deixar um joinha e fazer um comentário como forma de agradecimento. Nos vemos em um próximo tutorial. Que Deus abençoe vocês. Tchau!